are you? Legal. É isso, gente. Boa música, né? boa Música, interpretação fantástica. Alexandre Ernst, tem desmanche no Inter ou não tem desmanche para 25? O Internacional ele passa por uma dificuldade financeira muito grande, né? O Inter vai precisar vender jogadores e aqui a gente já vem falando, não só aqui no Donos, né? Mas nas nossas redes pessoais também. O Inter tem o Vitão como principal ativo, o Wesley, o Bruno Gomes é uma grata surpresa, né? Na lateral direita, principalmente. Porque era um volante de origem, né? E aí ganha um mercado que antes o Inter não tinha. Então, eu não sei se a palavra é desmanche, né? Eu acho que é necessidade. Quantos dá para segurar? O Inter, o Inter tem 4 ativos hoje, né? O Vitão, o Bruno Gomes, o Rômulo e o Wesley. Desses 4, ele quer segurar 2. Ele quer tentar segurar o Rômulo e o Wesley. Por que o Rômulo e o Wesley, se o Vitão, por exemplo, é um dos melhores zagueiros do Brasil? Porque justamente precisa vender. A necessidade faz com que ele tenha que vender. Já tem mercado na Itália, tem mercado na Espanha. Então, o Inter precisa de dinheiro para sanar suas dívidas, primeiro de tudo, e segundo, para ter um capital de giro para poder trazer mais jogadores. Então, sai Vitão, tendência de saída também do Bruno Gomes, porque já tem a reposição em casa, que é o Brian Aguirre. Tá? E estou falando isso tudo num planejamento, né? Não em cima do que, por exemplo, assim, nunca vi o cara jogar direito, né? A gente teve um jogo só com a camisa do Internacional que o Brian Aguirre disputou. Então, o Inter, nesse sentido, nesse cenário, eu acho que a palavra não é desmanche, eu acho que a palavra é necessidade. Isso. Vamos lá. Guimarães, o quanto compromete ou não o 25 a possibilidade de saídas no Internacional? Comprometer 25, assim, as coisas andam, né? O ano tem um desenvolvimento, uma fala que é difícil de prever. O que eu posso colocar é a realidade, né? Porque existe, assim, um pensamento quase que utópico de condições normais de temperatura e pressão que indicam, para ganhar título tem que manter todo mundo e ainda contratar jogador. Cara, beleza, isso é legal. Que horas que a gente vai se encontrar online para jogar o Football Manager, né? Porque é o único modo de fazer isso, né? O LFoot 98 é o primeiro que eu joguei. Guimarães. Agora, dentro de uma realidade, o futebol brasileiro ainda é um futebol produtor. O que é um futebol produtor? Fabrica matéria-prima, tô assim, mercantilizando bem o jogador, mas é pra galera entender, né? Fabrica matéria-prima e vende essa matéria-prima. Mesmo os grandes. O Palmeiras é super produtor, né? Vendeu há pouco Estevão, o último, Hendrick, sem falar dos outros. Então, é uma realidade que é necessária. É necessária para ter fluxo de caixa, para ter dinheiro. E a criatividade é como suprir jogadores que serão vendidos. Eu colocar aqui que o ideal é não ser vendido é uma utopia, é uma ingenuidade quase. Equivale, né? Eu colocar isso, Ernst, pelo seguinte, eu entendo como é que funciona a lei de mercado e eu não posso dizer, tem que ficar com todo mundo, porque eu sou ingênuo dizer isso, há uma obrigação, como tu falaste, necessidade. Primeiro que o Inter, tá no GC ali, né? Inter passar por desmanche e tal, o clube precisa arrecadar 60 milhões em vendas. Isso tem que deixar muito claro para quem está nos assistindo, que é o seguinte, o Inter já vendeu neste ano 140 milhões de reais. Mesmo com estas vendas, o Inter, em setembro, por conta também da enchente, muitos gastos e tal, o Inter estava num negativo de 148 milhões de reais. Claro que vai vir agora a maior quantia, né, do que fatura no ano e agora no último trimestre. Mas o Inter, nesses 60 milhões aí que o Inter precisa, se o Inter vender esses 60 milhões, ainda ficaria com 45 milhões em negativo esse ano. E mais, tá? Eu não quero monopolizar, mas só para lembrar uma questão também para o torcedor colorado, que muito nas redes sociais, quando a gente conversa, né? Ernest, agora já era, vamos perder o melhor jogador, meu Deus, 2025 nós não vamos ganhar nada, isso, aquilo. Eu só quero lembrar para quem está nos assistindo, nós ganhamos uma Copa Libertadores em 2006 e na outra semana nós vendemos Tinga, Jorge Wagner, Rafael Sobis e Bolívar. E no mesmo ano nós somos campeões do mundo. Então, assim, eu entendo que não é legal perder jogadores, eu entendo. Né? Mas eu acho que só tem que cuidar essa sangria, essa loucura. Tem uma coisa aí. só que o Inter já estava preparado em 2006, que é justo que a gente coloque, tá? Já havia a preparação para o lançamento de um fenômeno que foi o Alexandre Pato, tá? Já tinha essa previsão. Eu acho assim, tá? Com certeza. Quero ouvir o Bruno, mas o torcedor
ele entende a necessidade, correto? E ele não vai, de alguma maneira, condenar a direção à medida que é a forma de viabilizar o clube financeiramente. Desde sempre. Porém, o torcedor vai criticar e condenar se a reposição não for à altura. Perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas aí eu quero dizer o seguinte, o torcedor do Inter, eu acho que ele tem muitos motivos para se sentir chateado pelo clube não ganhar há muito tempo, etc. Mas nesse assunto específico, eu acho que o torcedor do Inter ele precisa confiar nessa diretoria. Essa diretoria ela pode ter cometido seus erros, e cometeu, talvez principalmente na escolha dos treinadores, mas essa diretoria do Inter sempre foi criativa em relação a contratações. Olha, hoje nós estamos falando pano, aqui... Não é pano, é realidade. Nossa Senhora, hoje hein? nós estamos falando aqui que o Wesley é o melhor jogador do Inter e o quanto seria ruim perder esse jogador. Quando ele foi contratado, ele era uma rebarba do Cruzeiro, um jogador totalmente desacreditado, que estava vindo para ser mais uma alternativa no grupo e chamado por um integrante desse programa, que aqui ao meu lado está, Ribeiro Neto, de perdedor de gols. Vai passar a ser Cudé, né? Pois o Wesley se tornou o melhor jogador. Então, o Wanderson... Artilheiro da temporada, inclusive. Que isso? O Wanderson ninguém conhecia, foi contratado e deu boa resposta. Vai seguir no Inter. Acho que tem, sim, totais condições de recuperar o bom futebol e talvez ser o substituto do Wesley, mesmo que tenha um pouco de inferioridade técnica no que diz sentido a fazer gols. Eu acho que, assim, ó, chegando uma proposta nesse montante do Wesley, não tem o que fazer. Tem que vender. O Vitão... Cara, zagueiro tu não paga tão caro. Tu consegue repor. Tem que vender o Vitão. Tá tudo certo. O Bruno Gomes, o Inter contratou o lateral, tem o Brian Aguirre. Nossa. O Bernabé e o Inter tem que tentar ficar, mas dentro de um limite também. Eu acho que essa é uma situação que preocupa mais. E o Romulo reserva. Não é presidente. É que é muito fácil a gente destruir um clube que contrata bem desde o início da gestão. Tá certo, presidente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque é muito difícil, né, os dirigentes virem no programa nessa época do ano, entendeu? Mas eu acho que o senhor falou muito bem, o senhor tem que defender realmente o seu clube, tá tudo certo. Não é defender, só valer a realidade. Eu não. Agora, presidente, por favor, né? Vamos acabar com a roda de Sansara, né? Que tá feia a coisa, né? Então, não tá dando certo. Presidente, não tá dando certo. Não está dando certo por outros motivos, não é pelas contratações. Eu entendi, presidente. O Internacional fez muitas boas contratações. O Inter contratou Alário, contratou Bové, contratou Valência. Opa. O Inter tem vários. Nós vamos discutir aqui as contratações do Inter. O Inter não ganha por outros motivos, não é por falta de qualidade. Por outras coisas. Tu vai me dizer que o Inter é eliminado pro Juventude, pro Caxias, pro Globo por falta de qualidade. Cara, aproveita é que outra coisa. É 13 é mentalidade. Aproveita que é sexta-feira 13 e diz assim, ó, o Inter perde por causa do sobrenatural de Almeida. Não é por isso. O Inter perde pelo não mental. Não é por isso. É pelo mental. É o mental. O Inter perde, não é... O Ribeiro, tu acha mental. mesmo que o Inter perde por falta de qualidade, Eu vou dizer Ribeiro. o que está acontecendo. As pessoas estão vulgarizando a questão psicológica. Tudo agora é mental. Mas no Inter Peraí é um óbvio. pouquinho, cara. Peraí um pouquinho. Não. É bola. Sabe aquela bola? Só um Sabe, o futebol tem coisas que mudaram muito, mas tem Depende- uma coisa depende que... da eliminação. Quem bota a bola mais na casinha ganha. Tu Depende da acredita eliminação, nisso, Bruno. cara? Depende da É eliminação. impressionante. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acho que a gente precisa separar. É óbvio que não vai ser por causa de bola que o Inter... Não foi por causa de bola que o Inter foi eliminado pro Globo, né? Cara, tem a gente milhão não de tem... exemplo, não é só o Globo. Eu concordo contigo. Globo, América Mineiro, Eu concordo Vitória, contigo. Concordo tudo contigo. isso foi falta de qualidade. Juventude... Presidente do Inter, contrate mais, presidente. Não tem time suficiente para ganhar do Vitória da Bahia, presidente. Bruno, olha só. Pô, vocês querem me enlouquecer. Bruno, olha só, são eliminações, tá? Não é tudo o mental. A maioria que daí, não é tudo, tu simplifica muito e tapa buraco, assim, tapa o sol com a peneira, A Guarda né, Popular tá para enlouquecida outras hoje. coisas que a gente precisa enxergar. Vou te dar um exemplo, tá? Os jogos contra o Juventude, tu não concordou, mas houve também, dentro dos jogos, uma questão tática. Que foi o Juventude se montar para neutralizar o Inter, o Inter não sair. Cara. Não foi tático. O jogo contra o Fluminense, o fatídico jogo contra o Fluminense, tem questão mental, tem questão de qualidade de frente, de chute, né, de finalização, mas tem também uma questão tática que o Cudê, ele poderia segurar algumas coisas e não viu os movimentos do Diniz, sim, pontualmente. Então, mas olha ele o que não tu acabou chegou. de dizer. Então, um conjunto de coisas, Olha o que tu cara. acabou de dizer. Mas tu acabou de reduzir pro Botou- mental, entendeu? Não é só mental. Eu disse que o mental é o principal. Mas Não a reduzir qualidade técnica, eu concordo. O Inter contrata Então é isso. bem, mas houve momentos, principalmente táticos, e aí eu ponho culpa do treinador, sim. Tá. Põe culpa do treinador, sim, tá?
põe culpa em treinador, principalmente táticos, em que o Inter foi bem superado taticamente. Tá, mas olha só, bem superado. mas olha o que tu acabou de dizer, acho que tu não te escutou. Tu disse que o Inter teve problemas táticos. Teve. Tu colocou a culpa no Kudê. Tu referiu o Roger elogiando o trabalho dele no Juventude. Em nenhum momento tu disse que o grupo era ruim. Mas eu não acho que o grupo Então seja ruim. pronto, então tu concorda comigo? O Não. Gabriel tá dizendo que é ruim, o Tu grupo reduz que só é o mental. inferior. Tu reduz que é só o mental. insuficiente. Ele tá falando de tática, Tu reduz de só- escalação, Eu tô de reduzindo o estratégia. mental, Ele tá falando, não, Não, é que qual é o tema? ele não tá falando sobre qualidade do elenco. Então, exato, então ele tá correto. Mas tu colocou Mas tu tá só. resumindo ao mental, Não, eu não Bruno. resumi, eu disse que Não, o ele mental é botou o mais o principal, importante. né? Não é, É o não principal. é, bola. O Ribeiro, Não é. qual é Bola é qual é o mais nosso importante. debate? O debate é contratações, reposições por possíveis saídas. Eu tô dizendo que o Inter sempre contratou bem, ou quase sempre. Que o grupo do Inter é qualificado. Esse é o ponto. Se a gente vai debater mental, que pra mim é o ponto principal... Bruno, teve se treinador tem- que não conseguiu botar time pra Ok, jogar, cara. esse é Isso. um outro E tem- elemento. é um elemento forte Meu esse. Deus, mas Não, esse... mas O Medina não botou Isso no se time. sobrepõe ao Mas mental, Tu Bruno. entende que esse é um elemento diferente de qualidade de grupo, que é o que o Ribeiro tá Concordo, falando. Mas é o que ele tá mas eu falando. acho que é mais importante que o mental, cara. É um Não dos é momentos. isso. O Medina Não tinha. acho que foi. O Medina teve o Yuri Contratem Alberto em alta psicólogo fase. para dirigir Só o isso. Inter. Então, O Medina teve o Yuri Alberto em altíssima boa fase e deu. É Não isso. teve time, ele não montou time. Tinha um ele foi jogador. incapaz, não Tinha tinha um nada jogador. Tinha internacional um na jogador, época. que era o Yuri Alberto. ok. Eu posso concordar contigo que os treinadores também erraram, vários. Eu concordo que o Kudê foi peça importante para a eliminação no passado. Eu acho que o mental é o principal. Coloco erros de treinadores, mas eu nunca vou dizer que foi falta de qualidade Isso eu não perder acho para também. todos esses Não, mas adversários. isso a gente eu não acho concorda. também. Vamos É lá. isso. Deixa eu chamar a Nicole aqui. Ernest, hoje eu vou ter que concordar contigo. Esse programa tá muito azul. Muito azul. Primeiro é desmanche no Inter, tá? Disseram que eu amo o Grêmio e que eu sou presidente do Inter. Isso. Se decidir. E o programa, É que tu ama a dupla. E o programa É tá isso. azul hoje. É isso. É desmanche no Inter. E agora, Nicole Ovic, vem comigo aqui. É o Cruzeiro na justiça cobrando o Internacional, é isso? É que agenda negativa nesse programa.